Um plano de privatização caro ao governador de São Paulo. Um plano de privatização de um serviço essencial que tenta ser colocado em prática o quanto antes. Um plano de privatização que, para avançar, precisa passar pelo crivo dos deputados estaduais. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 14 de novembro de 2023. Dia de lançamento oficial da Frente Parlamentar em apoio à privatização da Sabesp na Assembleia Legislativa de São Paulo. Trata-se de um grupo de deputados estaduais que encabeçam a tentativa do governador Tarcísio de Freitas de repassar para o setor privado a estatal de água e esgoto do estado. É uma promessa de campanha do político que está sendo avaliada pelos parlamentares. Eles precisam aprovar o plano para que a venda tenha sequência. A oposição também tem a sua frente parlamentar contra a privatização da Sabesp. Os deputados estaduais contrários à privatização chegaram a ir para a Justiça a fim de barrar o plano. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou um mandado de segurança do PT, o Partido dos Trabalhadores, contra a tramitação do projeto de lei que autoriza a venda de ações da Companhia de Saneamento Básico do Estado. Esse foi o terceiro pedido da oposição negado pela Justiça. Outros foram protocolados anteriormente pelo PSOL e pelo próprio PT. A justificativa da oposição é que a Sabesp trata de serviços sobre os quais a Constituição Estadual estabelece normas específicas. Então, o texto constitucional teria que ser alterado via PEC. Só que no aspecto político, aprovar um projeto de lei tem um custo mais baixo, já que uma PEC exigiria um esforço maior do governador para conseguir apoio. No mínimo, 55 votos favoráveis de 94 deputados estaduais. No caso do projeto de lei, os votos necessários para aprovação caem para 48. A privatização da empresa de saneamento é uma das principais bandeiras do Tarcísio de Freitas, político filiado ao Republicanos. O governador enviou para a Assembleia Legislativa o projeto em 17 de outubro, sob o regime de urgência, para tentar correr com a tramitação. A sua pretensão é aprovar o texto até o final de 2023 e concluir o processo de privatização até o final de 2024. A empresa, fundada em 1973, atende 375 municípios e cerca de 28 milhões e 400 mil pessoas. O valor de mercado avaliado em 2022 era de 32 bilhões e 9 milhões de reais. O plano de privatização do Tarcísio prevê a redução da participação acionária do governo de São Paulo no negócio. Ou seja, o governo vai continuar com uma parte das ações, mas sem o controle sobre a empresa. O objetivo é ficar com algo entre 15% e 30% das ações, percentual que ainda vai ser definido nas discussões parlamentares. Atualmente, o governo estadual tem 50,3% das ações da companhia. O modelo de privatização escolhido pelo Tarcísio foi o follow-on, em que há uma oferta subsequente de ações, mas sem abrir mão do negócio. É um modelo diferente daquele usado na privatização da Eletrobras, quando as ações da empresa foram diluídas na Bolsa de Valores. O projeto de lei estabelece que o governo tem direito ao Golden Share, que é uma espécie de poder de veto em decisões específicas. O mecanismo, por exemplo, pode fazer com que o Estado vete mudanças no nome da companhia, no objeto social e na sede da empresa. Também faz com que o governo mantenha poder de veto em decisões de investimento. Isso tudo é o projeto que o governador quer que seja aprovado, mas a Assembleia Legislativa está no meio de um embate político. Na segunda-feira, por exemplo, aconteceu um bate-boca entre o vice-líder do governo na Assembleia, o deputado estadual Tomé Abdu, do Republicanos, e deputados do PT. Vocês me perdoem, mas nós somos aqui. Nós somos aqui. As pessoas que estão aí atrás. Nós somos aqui a maior. Deputado Tomé. Em paralelo aos pedidos na Justiça, o PT e o PSOL elaboraram um relatório de mais de 1.200 páginas contra a privatização. O documento tem o objetivo de ganhar tempo. Segundo o site Metrópolis, deputados petistas querem ler o documento nas comissões temáticas com sílabas bem pronunciadas e revezando os parlamentares da bancada. O bate-boca da segunda aconteceu porque o Abdu se irritou com essa estratégia dos oposicionistas. O coordenador da Frente Parlamentar em apoio à privatização da Sabesp é o deputado Guto Zacarias, do União Brasil.
Também fazem parte da frente nomes como o Leonardo Siqueira, do Novo, e o Tenente Coimbra, do PL, entre outros. O projeto de lei está na fase das discussões nas comissões temáticas, como a gente já disse. O presidente da Assembleia, o André do Prado, do PL, convocou o chamado Congresso de Comissões, que permite que o projeto tramite mais rapidamente. Passando por esse Congresso de Comissões, o projeto fica pronto para ir à votação em plenário, onde precisa da chancela de 45 deputados, como a gente também já disse. Uma vez aprovado, o projeto de lei tem de ser sancionado pelo governador. Para esta quinta, está marcada uma audiência pública para discutir a privatização. Nos anos 90, o governo do tucano Fernando Henrique Cardoso conduziu uma onda de privatizações na esfera federal. Empresas de telecomunicações, bancos públicos e distribuidoras de energia foram repassadas ao setor privado. Até teve uma tentativa da administração federal de incluir o setor de saneamento nos planos de privatização. Mas, em São Paulo, a gestão do então governador Mário Covas, do PSDB do FHC, resistiu à ideia de abrir mão do controle da Sabesp. A resistência à privatização não significa que a Sabesp não tenha passado por mudanças sob governos do PSDB, que comandou o estado durante 28 anos seguidos. Sob Covas, por exemplo, o governador entre 1995 e 2001, o estado reestruturou a Sabesp e abriu a empresa para o capital privado, mas sem perder o controle. Em 2017, sob Geraldo Alckmin, o governo aprovou uma reorganização societária, tornando a empresa uma holding, um movimento que tentou aproximar o funcionamento da Sabesp daquele de uma operadora privada. Os principais argumentos a favor de privatizar o saneamento dizem respeito à capacidade de investimento. Quem defende isso costuma dizer que o setor público não tem os recursos necessários para expandir a rede a ponto de atender às necessidades da população e universalizar a água e esgoto. O Tarcísio também diz que a privatização da Sabesp vai adiantar em 4 anos, para 2029, as metas de universalização do saneamento no estado de São Paulo. O marco do saneamento básico, aprovado no Congresso em 2022, determina como meta o acesso à água potável para 99% da população brasileira até 2033. O governo também defende que a privatização vai incluir 1 milhão de pessoas de áreas rurais e comunidades tradicionais que hoje não estão dentro da área de atendimento da Sabesp. Só que, por outro lado, os críticos à privatização dos serviços de saneamento questionam a ideia de deixar a operação da água e do esgoto nas mãos de uma empresa que é movida por interesses particulares e não públicos. Outra crítica diz respeito à possibilidade do aumento de tarifas. Quem é contra a privatização argumenta que privatizações recentes no setor não melhoraram o serviço e ainda encareceram as tarifas para o consumidor. No caso da Sabesp, se argumenta ainda que a companhia dá lucro e que, portanto, não seria desejável que o governo repassasse ela ao setor privado. Olhando para a experiência de outros países, a gente vê que muitas cidades pelo mundo passaram por processos de desestatização do saneamento, mas várias delas voltaram atrás na decisão anos depois. Entre 2000 e 2017, foram registradas no mundo 267 cidades que reestatizaram os serviços de saneamento. Segundo o levantamento do Transnational Institute, Centro Holandês de Estudos em Democracia e Sustentabilidade. Na maioria dos casos, a volta da responsabilidade para o Estado esteve ligada a uma percepção de que as empresas que prestavam os serviços não eram capazes de cumprir com o total das obrigações envolvidas. Os serviços eram considerados ineficientes, com aumento de preços e investimentos insuficientes. O grosso dos casos de reestatização ocorreu na Europa. A lista envolve grandes cidades como Berlim, Paris e Budapeste. Só na França, 106 cidades reestatizaram o saneamento. Mas o fenômeno ocorreu também fora do continente europeu. Buenos Aires, na Argentina, e La Paz, na Bolívia, são alguns dos casos sul-americanos. Enquanto Bamako, no Mali, e Maputo, em Moçambique, foram cidades africanas que passaram pelo processo de reestatização. Ao mesmo tempo em que o Tarcísio está agindo para acelerar o processo de privatização da Sabesp, ele está no meio de um momento político um pouco conturbado envolvendo outra empresa que foi privatizada no estado de São Paulo, isso em 1998, ainda no governo Covas. Agora, em 3 de novembro de 2023, um temporal deixou milhões de pessoas no escuro no estado. Mais de 300 mil domicílios chegaram a 72 horas sem luz na região metropolitana de São Paulo. E aí o problema caiu na Enel, a empresa de distribuição de energia que atende boa parte da área que foi afetada.
A oposição, claro, usou esse caso como exemplo do que acontece quando uma estatal é privatizada e o serviço de interesse público fica na mão da iniciativa privada. Nessa terça, inclusive de maneira irônica, a CPI que estava investigando a atuação da Enel registrou falta de luz durante a sessão dos parlamentares. A comissão colhia o depoimento do Max Xavier, que é o presidente da Enel São Paulo. As críticas à privatização da Sabesp não vêm só do PT, do PSOL e das demais legendas de oposição. Tem crítica também de bolsonarista que apoiou a campanha do Tarcísio em São Paulo em 2022. O Fábio Weingarten, ex-secretário de comunicação de Jair Bolsonaro, por exemplo, questiona a perda do controle da empresa de saneamento. O Tarcísio se defende das acusações falando que o contrato de concessão dos serviços de energia feito lá na década de 90 para a Enel era frouxo. Disse ainda que o que ele está propondo agora para a Sabesp vai ser mais bem feito. Você ouve agora um trecho da fala do governador do começo de novembro. A gente tem que entender que esses contratos da energia elétrica já são contratos bem mais antigos, né? São licitações que foram feitas lá atrás. Você não tem lá uma clareza de metas, uma clareza de servidões por parte do concessionário, então isso não está claro como estará no contrato da Sabesp. Por exemplo, no contrato da Sabesp você vai ter um contrato único com 375 anexos. Cada anexo diz respeito às servidões, às obrigações de investimento de cada município. A gente está listando obrigação por obrigação, intervenção por intervenção, ligação por ligação. Outra coisa, além dos pedidos para barrar a tramitação do projeto de lei na Justiça, o PT e o PSOL também entraram com uma ação no Supremo pedindo a anulação do decreto que deu novos poderes aos conselhos deliberativos das URAs, uma divisão criada em 2021 para adequar a estrutura do Estado ao novo marco do saneamento. Essa divisão facilita o repasse da Sabesp à iniciativa privada, porque os acordos da companhia com as maiores cidades do estado têm uma cláusula que prevê o cancelamento dos contratos em caso de privatização. Só que com todas as cidades abastecidas pela Sabesp reunidas num único bloco, o governo pode aprovar no Conselho das URAs um contrato de concessão único e de longo prazo, atraindo interessados na privatização. O relator sorteado para o caso no Supremo é o André Mendonça, indicado pelo Bolsonaro, que é aliado do Tarcísio. Vale lembrar que esse debate na Assembleia pode se repetir outras vezes a depender do desfecho dos planos do governador para a Sabesp. Isso porque o Tarcísio também tem planos de privatizar a CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, e o metrô, ambas ligadas ao serviço de transporte público sobre trilhos no estado. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou na segunda-feira um relatório sobre os casos de feminicídio e estupro. A Isadora Rupp está escrevendo sobre o tema. Isadora, conta pra gente o que os dados revelaram. Os números mostram que as meninas e mulheres no Brasil seguem desprotegidas. No primeiro semestre de 2023, 772 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil, um aumento de 2,6% em comparação com o mesmo período de 2022. Esse cenário, aliás, vem se repetindo ano a ano desde 2019. O feminicídio é uma qualificadora para o crime de homicídio doloso. Foi inserido no Código Penal em 2015. É um crime que decorre da violência doméstica e familiar em razão do menosprezo à condição feminina. A pesquisa também aponta que os casos de estupro e estupro de vulnerável cresceram 15% nesses primeiros 6 meses do ano. Foram 34 mil casos. Isso significa que a cada 8 minutos, uma mulher ou menina é estuprada no Brasil. Essa alta ocorreu em todas as regiões brasileiras, mas o maior aumento foi na região sul, 34,2%. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública utiliza dados que correspondem aos boletins de ocorrência em delegacias da Polícia Civil em todo o país. Por isso, os números podem ser ainda maiores por causa da subnotificação de casos de violência sexual. Isadora, qual o perfil dessas vítimas? O estudo detectou que as mulheres vitimadas por feminicídio no Brasil não estavam protegidas por mecanismos legais já existentes, como a medida protetiva de urgência, que prevê o afastamento do agressor do lar e proibição de contato. Só 11% das vítimas no primeiro semestre de 2023 tinham essa medida vigente quando foram mortas. Segundo a pesquisa do Fórum, estudos e relatórios produzidos pelos estados e pelo Distrito Federal apontam que há um baixo número de boletins de ocorrência registrados. Isso significa que elas sequer acessam o sistema de justiça.
Em relação aos estupros de vulnerável, o problema da subnotificação se repete. O perfil das vítimas segue o mesmo de estudos anteriores realizados pelo Fórum. A maior parte das vítimas de violência sexual no Brasil são crianças, mais de 60%, o que torna o problema uma questão de infância no país. A violência ocorre dentro de casa, com a autoria de pessoas conhecidas, geralmente familiares. E esse é um contexto que torna tudo ainda mais complexo, seja para o reconhecimento da violência, seja pelo vínculo com o agressor ou pelo medo da denúncia, o que deixa nessas mulheres e meninas marcas de difícil superação. O texto da Isadora você lê no nexojornal.com.br. Nessa semana, o Nexo e a plataforma Nexo Políticas Públicas continuam a promover a segunda edição do Festival Brasil em Debate. As mesas são todas online e a participação é gratuita. Na quinta-feira, 16 de novembro, pós-feriado, a gente tem 2 mesas, às 11h30 e às 5h. Uma discutindo o caminho do SUS, o Sistema Único de Saúde, e outra sobre educação política e radicalização. Para assistir ao evento ao vivo e ter mais informações, é só acessar o site festival.nexojornal.com.br. Lá você também pode assistir tudo o que já rolou até agora. Do processo de privatização da Sabesp ao relatório sobre os números de feminicídio e estupro no Brasil, durma com essa. Com roteiro, produção e apresentação de Suzana Souza, apresentação de Letícia Arcoverde, edição de texto de Conrado Corsalete, participação de Isadora Rupi e edição de áudio de Maurício Abad, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã é feriado, dia da proclamação da República, e não vai ter Durma com Essa, mas na quinta-feira a gente está de volta. Até lá!